Bem, na verdade, a meditação taoísta não é o primeiro sistema de meditação com que eu tive contato. Eu pratiquei yoga muitos anos antes, e na época que eu fiz meu trabalho de campo, né, foi como eu conheci a tradição taoísta, eu estava praticando intensamente numa escola de yoga. Então, o que me motivou à prática da meditação, no caso taoísta é mais fácil de dizer. O que me motivou antes já faz tanto tempo que eu tenho dificuldade de me lembrar exatamente do que se tratava. Mas no caso da tradição taoísta, o que me motivou a praticar não só a meditação, mas os outros métodos, foi o exemplo vivo do mestre. Eu percebia, quando eu encontrei, em algumas ocasiões, o mestre Liu Pailin, no final dos anos 90, quando ele já estava bem idoso e próximo dos seus últimos anos de vida, eu encontrei uma pessoa que, embora muito idosa, era extremamente flexível no corpo e na mente, uma pessoa alegre, cheia de vitalidade, muito lúcida, com inteligência muito viva. E eu me dei conta que eu, muito mais jovem, era uma pessoa que estava demasiado tensa e cansada. De alguma maneira, esse foi o primeiro contato. Eu confesso que eu relutei, num primeiro momento, a mudar de direção, né? Eu já achava que tinha um caminho, tinha a minha escolha, mas eu acho que foi o relaxamento, a vivacidade, a espontaneidade do mestre, né? Como ele de alguma maneira encarnava o tal, que foi o que me motivou a começar a praticar. Bem, essa expressão sentar na calma é uma tradução do termo chinês para meditação, que é formado por dois caracteres, serenidade e sentar. Então é uma tradução quase literal. Mestre Pailin tinha uma explicação para o que é essa prática da meditação taoísta, sentar na calma, baseado na análise da composição dos dois pictogramas. Então, sentar na calma é dedicar-se, né, esforçar-se para obter o frescor, a energia primaveril. E se faz isso sentando-se em silêncio e permitindo a união de Yin e Yang no nosso centro. Esse aspecto vai estar mais bem explicado em detalhes, análise dos pictogramas, no curso online que estamos produzindo. Bem, eu tenho que pensar um pouco a respeito antes de responder. Olha, comparando o que aconteceu nos últimos mais ou menos 20 anos, que é o tempo que eu estou em contato com essas práticas, eu diria que eu descreveria como um certo tipo de desaceleração, né? Eu me tornei uma pessoa mais relaxada e me dou o direito de me mover mais lento do que eu me permitia antes, de fazer menos coisa do que eu fazia antes, de estar mais em contato com o que o meu corpo me demanda nas circunstâncias, nas situações, de estar mais atento ao meu nível de disposição, de fadiga. E uma outra questão também é que eu sinto que emocionalmente eu estou bem mais estável. Esse, inclusive, é um dos sinais, né, clássicos, quando você pergunta, ler os manuais clássicos de meditação, como você sabe que a meditação está funcionando? O seu coração está mais sereno nas atividades cotidianas. Bem, aí a gente poderia dividir de algumas maneiras a sua pergunta, né? Em primeiro lugar, quais são os erros comuns em relação ao entendimento do que seja meditação? Então, o principal é que a meditação não é algo que nós fazemos para nos tornar insensíveis ou para fugir do mundo, das nossas obrigações e responsabilidades. A meditação não é um meio de nos distrairmos ou de buscarmos sensações extraordinárias porque estamos de alguma maneira entediados com as sensações comuns. A meditação não é uma maneira de nos desligarmos, como se a gente desmaiasse ou adormecesse e perdesse a consciência. A meditação não é o meio de alcançar estados extraordinários. Meditação não é viajar. Meditação não é ficar imaginando coisas no sentido de ficar se contando uma historinha ou construindo uma situação totalmente artificial. Do ponto de vista da prática, eu diria que talvez o erro mais comum é achar que tem
em primeiro lugar, um eu, uma personalidade, uma identidade, que vai obter alguma coisa com a meditação, vai se tornar mais forte, melhor, mais inteligente, mais produtivo. Outra coisa é achar que fazendo força a sua meditação vai melhorar. Se você fica tenso e duro, se você se concentra com toda a sua força de vontade, assim você vai conseguir meditar, né? Então, do ponto de vista da atitude com a prática, eu diria que o relaxamento, seguindo os métodos, não é para simplesmente adormecer ou ficar deitado fazendo nada, né? Assim, quando se diz que meditar é fazer nada, isso tem que ser explicado de uma forma muito perspicaz, porque senão qualquer pessoa que está tirando um cochilo vendo televisão estaria meditando, né? Esse fazer nada da meditação significa que a gente solta, abre mão de toda atividade desnecessária, principalmente da atividade desnecessária da nossa mente, né? Essa falação, comentário infinito sobre cada experiência que a gente tem, esse julgamento, gosto, desgosto, quero, não quero. Então, a meditação é uma maneira da gente treinar estar presente, estar no momento, com o que estamos fazendo e descansar a nossa atenção no que estamos fazendo naquele momento, sem remoer o que já aconteceu, sem ficar ansioso com o que ainda vai acontecer. Bem, acalmar a mente e serenar o coração significa que a atividade mental e emocional desnecessária se aquieta. E não quer dizer que a gente se obriga a parar de pensar ou sentir. Significa que tem um excesso, um a mais que é de fato dispensável. Tem um nível de tensão, de insatisfação, de agitação nas coisas que a gente faz que não precisava estar lá e acaba tornando tudo mais complicado, as situações mais difíceis. Do ponto de vista da meditação, tem algumas coisas a dizer, né, sobre como acalmar a mente e serenar o coração. Em primeiro lugar, a própria postura, né, se nós estamos numa postura correta de meditação, bem alinhado e relaxado, isso já contribui para esse movimento de serenar. Em segundo lugar, de uma perspectiva mais de Qigong, de treinamento do Qi, quando nós conduzimos o Qi para baixo, quando nós usamos o nosso olhar interior para recolher a nossa consciência na região do nosso centro, na região que os taoístas chamam de origem fetal, isso produz um efeito de acalmar a mente e serenar o coração.